a aula sobre regionalização, segunda e última parte sobre esse assunto, tá bom? Lembrando que regionalização, para a gente fazer uma regionalização do mundo, a gente adota critérios, e dependendo do critério, uma regionalização pode ser diferente da outra. Se eu regionalizar por economia, se eu regionalizar por biomas, por vegetação, por riqueza, por desenvolvimento tecnológico, o meu mapa vai mudando, minha regionalização vai se alterando. Então, é a regionalização é dinâmica. Ela não permanece sempre da mesma forma. E outra, uma regionalização que hoje pode funcionar, pode ser tida como correta, daqui a alguns anos pode não ser, porque o mundo vai se transformando. Durante a Guerra Fria, o mundo era bipolar, então era dividido em dois polos de poder. Alguns países capitalistas, outros socialistas, e pouquíssimos que não eram nem capitalistas nem socialistas. Mas hoje a gente já não pode mais fazer esse tipo de regionalização, porque o período é outro, a época é outra. Então a regionalização ela é dinâmica, ela muda com o passar dos anos, de acordo com a mudança da sociedade. E leva em consideração os elementos em comum, de acordo com determinado critério que a gente deseja estudar. Então, continuando esse conteúdo, a gente vai falar de outros tipos de regionalização que a gente pode fazer. O percurso 4 do nosso livro vai falar dessas regionalizações segundo o desenvolvimento científico e tecnológico. Alguns países têm um desenvolvimento científico e tecnológico muito superior a outros países. Que países são esses? Aqueles que investem pesado na educação. Vamos botar aqui. Investe maciçamente na educação, em construção de centro de pesquisas. Para quê? Para elaborar novos equipamentos, novos produtos, novas vacinas, variados tipos de produtos, principalmente aqueles produtos com alto nível de tecnologia empregada. Esses lugares que têm desenvolvimento científico e tecnológico mais avançado investem em implantação de empresas com tecnologia de ponta. O que seria isso? Aquelas tecnologias sofisticadas, aquelas tecnologias que começaram a surgir no século XX. Que tipo de tecnologia? Robótica, aeroespacial, biotecnologia. Essas empresas principalmente têm sede em países cujo desenvolvimento científico e tecnológico é muito alto, é muito forte, é muito poderoso. Tá? Quanto mais eu tenho um país que investe em tecnologia e na ciência, maior é o meu poder nas relações internacionais. Eu tô em outro patamar em relação a países que não têm esse desenvolvimento científico e tecnológico. Por que motivo? Porque eu exporto a minha tecnologia para outros lugares. Lembram-se das transnacionais? Eu levando a minha empresa do meu país rico e altamente tecnológico para países que não têm determinada tecnologia. Então a gente exporta tecnologia quanto mais eu invisto em ciência e na própria tecnologia. Se eu estou exportando para países que não têm, eu vou obter o quê? Lucro. Palavra de ordem, principalmente agora no nosso mundo capitalista. Então, aquelas regionalizações que levam em consideração o desenvolvimento científico e tecnológico são principalmente aqueles lugares, aquelas regiões que eu tenho principalmente essas características aqui. Invisto forte em tecnologia, construo centros de pesquisas para desenvolver cada vez mais produtos com um nível tecnológico e científico mais alto, sou sede de empresas de tecnologia de ponta, tenho grandes relações internacionais e eu sou o polo de poder. Exemplo, Estados Unidos, Japão, tá? Não necessariamente estão no mesmo continente, não necessariamente estão perto do outro. Mas se for fazer uma regionalização segundo o desenvolvimento científico e tecnológico, pode ter certeza que esses dois estão mais ou menos no mesmo setor, na mesma condição, mais ou menos nas mesmas condições. Olhem aí o mapa da página de vocês e vocês vão ver os países que têm maior desenvolvimento científico e tecnológico e vão ver, inclusive, a África como o continente que menos tem
empresas, centros de pesquisa, investe pouco nesse tipo de desenvolvimento. Então, esse é o primeiro tipo de regionalização que ele vai abordar no percurso 4, tá? Segundo o desenvolvimento científico e tecnológico, eu posso regionalizar o meu espaço geográfico. O próximo. Aqui, eu vou regionalizar agora, levando em consideração o PIB. O que é o PIB? Produto Interno Bruto. O que é o Produto Interno Bruto? Produto Interno Bruto é tudo aquilo que um país arrecada em determinado período. É tudo aquilo de riqueza que o país tem em determinado período. Esse período, normalmente, é período de um ano. Como é que é arrecadado esse dinheiro? Através de bens, de ações, de serviços, de impostos, tudo aquilo que a gente produz, um comércio produz, a agricultura produz, volta para o país de alguma forma. E tudo aquilo é somado num período, normalmente um ano, e aquele é o PIB de um país. Quanto mais eu invisto, melhor o meu país, maior é o meu PIB. Exemplo aqui nesse mapazinho aqui. Lembrando que Lembrando aqui que PIB, normalmente, esse período é o período de um ano, pessoal, tá? Normalmente, essa contagem é feita levando em consideração tudo aquilo que foi produzido por um país num período de um ano, tá bom? Vamos ver aqui quais seriam, então, levando em consideração esse mapa de riqueza global. Gente, o PIB, querendo ou não, vai demonstrar quais são aqueles países mais ricos e os mais pobres. Se o meu PIB é muito alto, eu sou um país rico, desenvolvido. Se meu PIB é muito baixo no decorrer de um ano, é porque pouco se produz, pouco se tem de bens, de serviços, pouco é gerado dinheiro naquela região. Então vamos ver aqui quais são, por continentes, quais são os países que mais têm o PIB mais alto no ano de 2019. A gente vê aqui, não é preciso nem olhar o mapa, a legenda para a gente ver mais ou menos aqui, tirando Estados Unidos, que está aqui no hemisfério norte, que está aqui no continente americano. A gente sabe que a Europa está aqui, a gente sabe que a Austrália está aqui. Esses três, por ter essa coloração, será que o PIB deles é alto ou é baixo? Altíssimo. África. O azul não tá muito escuro, tá claro. Quer dizer o quê? Que são os países aqui que têm o menor PIB do mundo, tá? Então aqui vai falar, ó, e geralmente o PIB é dado no valor de dólares, tá? Porque é uma moeda mais universal. Então, gente, aqui vai mostrando quanto mais claro eu estou, menos eu arrecado. Quanto mais escuro eu estou, mais eu arrecado durante o ano. O que está em cinza é porque não tem informação, não tem dados, tá? Normalmente aquela área é mais gelada ou que a população é mínima, não tem esse tipo de estudo, tá bom? Então, segundo o PIB, o mundo pode ser regionalizado dessa maneira. Não necessariamente todos os países que têm um PIB alto estão no mesmo hemisfério. A gente olha aqui a Austrália e Nova Zelândia, no hemisfério sul, com um PIB altíssimo. Já dissemos na aula passada que a Austrália e Nova Zelândia, do hemisfério sul, são os países mais ricos, tá bom? Aqui a gente vai outra regionalização, segundo então o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Até esqueci de botar a sigla aqui. O IDH, essa sigla, quer dizer Índice de Desenvolvimento Humano. Nada mais é como é que vive a população de determinado país, de determinado continente. O que leva em consideração para analisar esse índice? São 3 critérios básicos. Os anos de estudo, quanto tempo a maioria da população se dedicou aos estudos, né? Escolher uma coisinha que dá para aparecer aí. Quanto tempo essa população se dedicou ao estudo? Segundo critério, a renda da maioria da população. Gente, se eu tenho um país que a concentração de renda é muito grande, país que pouca gente recebe um salário ou recebe muito mal e muita gente recebe e muita gente em uma condição de precária, a condição de renda desse país é muito baixa, o índice de desenvolvimento humano é muito baixo. E a saúde, será que essa saúde atende grande parte da população? Será que a expectativa de vida dos idosos é alta? Então é boa a saúde. Então são 3 critérios para eu analisar o índice de desenvolvimento humano, que é o IDH. Educação. A educação é boa para a maioria da população? A renda é boa
em relação à maioria da população, tem poucas pessoas em situação de pobreza, e nesse país tem problema assim nos sistemas de saúde, ou ele é muito bom? Se esses três critérios foi muito bom, quer dizer que o IDH do país é alto, o IDH do país é bom. Se é bom, é um país desenvolvido, é um país rico. E esse índice, eles transformam esses critérios em números. Quanto mais eu chego perto do zero, eu sou um país mais pobre, que a minha educação, minha saúde e minha renda são muito ruins, tem muitos problemas, tá? E quanto mais eu vou chegando próximo do um, a minha situação é muito boa, tá? A maioria da minha população tem uma educação de qualidade, não há concentração de rendas, não há aquela questão que poucos ganham muito e muito ganham pouco. Entendeu? A saúde não tem problemas em relação aos sistemas de saúde, quanto mais próximo do um. Exemplo, professora, se for 0,8, 0,8 está mais próximo do um do que próximo do zero. Então, o IDH é muito bom. Países da África chegam a 0,3. Esse IDH é bom ou é ruim? É ruim, porque está mais próximo do zero. Isso quer dizer o quê? Os países aqui mais em claro, que estão claro, os países, os estados, está dividido por estados aqui o Brasil. Ó. A gente analisa aqui também que a África é o principal continente onde o IDH é muito ruim, que chega mais próximo do zero do que mais próximo do um. E aqueles bons são aqueles mesmo. Estados Unidos, Canadá, países da Europa, a gente vê uma diferença na coloração, ó. E Nova Zelândia, Austrália, tá? Professora, eu tô vendo que na América do Sul o Brasil tá mais ou menos, tá com uma coloração mais ou menos regular. Isso, o nosso IDH é considerado regular. Enquanto Chile, Argentina tem o IDH um pouquinho melhor. Por quê? Eles investem mais em educação, a concentração de renda deles é menor, o que é muito bom, e a condição de saúde da maioria das pessoas é boa também. Então, se eu for regionalizar países, tá aqui. Se eu for regionalizar o meu mundo em relação ao IDH, eu tô vendo como é a condição de vida desse pessoal, como é que é a educação, como é que é a renda, como é a saúde desses povos aqui. Quanto mais próximo do zero, pior o IDH. Quanto mais próximo do 1, melhor o IDH. Qual é o IDH do Brasil? Vai de 0,6 até 0,7. Então é uma nota média, né, pessoal? Nosso IDH em relação à África é razoável. Em relação aos países do hemisfério norte, nosso IDH não é muito bom, certo? Outro tipo de